Passar perfume. Oi, pessoal, boa tarde. Já estamos aqui ao vivo para você que está ligado com a gente aqui todos os domingos, nosso encontro semanal para conversar com você que está aqui sempre ligado. E hoje, recebendo aqui o prefeito Dr. Nilson Diniz, a secretária de saúde do nosso município, Sayonara Moura, na pauta assuntos de interesse da nossa população e principalmente um balanço semanal sobre as ações aqui no nosso município em relação ao coronavírus. E, claro, secretário, prefeito, boa tarde, seja bem-vindo, né, aqui a mais essa edição. Prefeito, boa tarde. Palavra inicial para os nossos ouvintes nesse momento que já estão antenados aqui na live e também na sintonia da Mandacaru FM, nesse momento lá no estúdio Ítalo Janieres. Boa tarde. Olá a todos, boa tarde a todos, boa tarde, secretária Sayonara, Maciel, todos os seus ouvintes aí, Maciel, e também aqui registrar aqui a participação da Rádio Mandacaru, né, no programa lá do Ítalo Janieres, agradecê-lo pelo espaço, para que a gente possa utilizar isso em informação à população de Cedro. Então, prazer, mais uma vez, a gente está aqui nesse momento aqui de boletim e também informativo sobre as informações não só do Cedro, mas da nossa região sobre o Covid e também a dengue. São duas, hoje, viroses importantes que a gente precisa detalhar sobre as nossas ações e também sobre como o quadro vem evoluindo na nossa micro-região, na nossa macro-região e também no município de Cedro. Então, um abraço a todos aí, boa tarde, estamos aqui para iniciar esse bate-papo. Vamos ouvir também o boa tarde da secretária de Saúde, Sayonara Moura. Seja bem-vindo, secretária. Boa tarde, Maciel. Boa tarde, doutor Nilson, nosso prefeito. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando na live. Boa tarde aí, o Ítalo Janieres. Agradecer mais uma vez pelo espaço. Né? Estamos transmitindo os dados todos os domingos, né? A gente encerra a semana para iniciar a outra, prestando conta aqui do que aconteceu, né? Durante a semana em toda a região nossa. Então, assim, é bem importante essa semana, doutor Nilson, a gente ficar atento aí aos dados. Nós estamos tendo um problema aqui, vamos já falar sobre o sistema do Ministério da Saúde, mas isso está sendo feito de maneira manual, né? Durante a semana o trabalho teve que ser dessa forma, mas não atrapalhou aí a gente fazer o levantamento dos dados, né, da nossa região para ter uma noção e comparar com o que a gente conversou domingo. Então, boa tarde, vamos iniciar, né, Marcelo? Vamos colocar na tela agora, né, aqui o nosso slide, a gente sempre coloca aqui a apresentação dos nossos ouvintes. Vamos abrir o sistema do IntegraSUS, vamos aqui olhar porque essa semana realmente teve uma diferença aí das informações. E a gente começa com o destaque da semana, né, secretário, em relação aí às famílias cearenses que começaram a receber os kits, né, com máscara de tecidos doados pelo governo do Ceará, né? Exato. Nós já estávamos fazendo esse trabalho no nosso município, né? Nós fizemos a primeira vez 6.000 máscaras, né? Depois fizemos mais um quantitativo, de pronto que nós estávamos com quase já 12.000 máscaras, né? Que a gente vinha trabalhando nas filas do banco, que a gente vinha trabalhando com as pessoas que estavam sendo monitoradas. E aí, essa semana, recebemos 22.000 máscaras, que foi entregue, né, junto com a assistência social. Agradecer aqui a Luciana e toda a sua equipe pelo trabalho, contribuindo, né, com o trabalho de prevenção, promoção à saúde. Então, nós fizemos essa entrega a todas as residências, foi uma tomada de decisão pelo prefeito Nilson Diniz, de que não entregaríamos só máscaras para as pessoas do cadastro único, né? As pessoas que foram selecionadas pelo governo do Estado. Então, essas famílias que estavam no cadastro único eram que iam receber. Mas no SED nós entregamos para todas as residências da sede e vamos entregar agora nos distritos. Então, são mais 20.000 máscaras que a Secretaria da Saúde agora, né, está adquirindo para
entregar à população do Cedro na sua totalidade. Então, nós vamos estar 100% completo das casas da sede e também dos distritos e dos sítios. Vamos pedir uma complementação aí do prefeito, né, também para ajudar aí, que realmente essa foi uma parceria que deu certo, né, e bem como chegou na hora bem certa, né, prefeito? Olha, é importante. Primeiro, a ideia de fazer a distribuição primeiro na sede se deve ao fato de que na sede é onde nós temos praticamente a grande maioria dos nossos casos, né? Então, por isso que nós escolhemos entregar primeiro na sede, em seguida nós vamos entregar na zona rural, na sede dos distritos e na zona rural, onde são os lugares que têm menos, mas e também irão receber. O segundo, eu só queria aí agradecer a mais uma ação de amparo na parte social do governador Camilo, que nos ajuda nessa parceria de poder distribuir essas máscaras aí ao município de Cedro. Então, por último, a senhora já falou que seria um trabalho que está sendo implantado, né, de distribuir de casa em casa pela equipe da Secretaria do Trabalho e da Assistência Social, que é importante poder ter uma parceria, né? Não só a saúde toda engajada em ações de assistência, e aí há uma parceria da Secretaria do Trabalho e da Assistência fazendo esse trabalho da distribuição dessa proteção, da proteção individual para as pessoas. Então, só complementar e essa informação aí, agradecer ao governador Camilo Santana. Vamos passar agora para outra ação importante, secretária Sayonara, que é a entrega de kit bebês para gestantes atendidos pelo CRAS. Essa é uma ação que sempre aconteceu na gestão do Dr. Wilson Diniz. E aí a gente até viu que, nesse momento, houve uma parceria muito forte agora com as agências comunitárias de saúde, né, para se juntar nesse momento durante a pandemia, né? Exato. A realização do kit, que sempre foi entregue, né, em todos os anos, né, da administração do Nilson Diniz, a gente tem feito essa parceria, tem as palestras que são realizadas pela saúde, junto com os CRAS, né? Os CRAS fazem o kit do bebê e a saúde faz o trabalho de promoção e de prevenção, né, com essas gestantes. Então, isso é uma parceria que deu certo e estamos aí no último ano, né, Nilson, fazendo um belíssimo trabalho com as nossas gestantes. Sem contar, Nilson, que nós temos acompanhamento da gestante de alto risco no Cedro, né? Isso é um trabalho desde o início da sua administração e nós estamos com esse trabalho sequenciado, isso não foi uma coisa pontual dentro do município, né? Nós temos aquele projeto junto também com a maternidade, onde a gente vincula a gestante à maternidade, né? Para ela conhecer o espaço onde o bebê vai nascer. Então, não é só a entrega do kit, tem todo um trabalho que é feito com a gestante aí no município, né? Desde o início da administração do Nilson. E agora, no período da pandemia, né, por decisão também aí do nosso prefeito, os ultrassons das gestantes estão sendo feitos dentro do próprio município. Conveniou para que essa gestante não precisasse ir para a policlínica. Então, nós estamos fazendo todos os exames da gestante aí mesmo no município. É bom até lembrar, né, prefeito, que enquanto essa questão, já cuidando aí, né, das gestantes, ali na primeira infância tem um cuidado todo com o programa, né, que trata também, junto com o governo federal, um programa local, né, mas tem também ali na educação, já os primeiros passos com a creche, então todo esse cuidado da gestante, a primeira infância, tem sido uma das prioridades também do seu governo, né? Nós temos aí todo esse cuidado, né? Precisávamos, além dessa questão aí do trabalho da assistência, que é um trabalho contínuo, né? Os anos todos eles têm esse trabalho de distribuir de ter essa ação de estar formando, trazendo um trabalho assistencial do ponto de vista de formação, daquele sentimento positivo, os filhos nascerem no próprio Cedro e tal.
Tudo isso além desse acompanhamento futuro. Existe outro trabalho da Secretaria de Saúde, que é a questão dessas mulheres com relação à proteção, com relação à Zika e também à dengue, que são os repelentes, né, que foi entregue agora recentemente, também sendo entregue esses repelentes para que a gente possa proteger as nossas gestantes. Então, é um trabalho contínuo durante esse período e pós-parto, né? Um trabalho da educação, enfim, é o trabalho da equipe que já vem, ao longo desse tempo, continuando. É um trabalho que você vê, trabalha a saúde junto com a assistência, junto com a educação, enfim. É o corriqueiro do nosso trabalho e trabalhar em equipe. É um trabalho em equipe. E lembrando, Nilson, que no início da sua gestão, o Cedro era o município com maior número de morte materna e a maior taxa de mortalidade infantil. Então, nós nem tínhamos um antibiótico entregue nos postos de saúde, né? Isso era um problema aí no município. É bom que a gente lembre disso. E também para as nossas gestantes, os exames da nossa gestante. Né? A gestante ela não fazia a cultura, ela não tinha a segurança de fazer o trabalho que a gente tem hoje, com um trabalho realmente de evitar o óbito, né, dessa gestante. Então, isso foi um trabalho durante toda a sua gestão que nós passamos tranquilo com relação a isso, graças a Deus, né? E também as mortes evitáveis, né? Então, isso é um trabalho muito importante mesmo. Pode passar, Marcelo. Vamos lá, dar continuidade, lembrando que todas as informações que nós estamos falando estão lá disponível, né, no site cedro.ce.gov.br, bem como também um vídeo aí que está disponível também mostrando, né, tanto o prefeito quanto as secretárias de saúde e assistência falando sobre essas ações. Aí são as pessoas agradecendo a máscara, né? E é um vídeo das pessoas agradecendo esse trabalho que está sendo feito, né, de casa em casa pelo nosso agente de saúde, agradecendo ao agente de saúde, agradecendo também a gestão municipal, e aí a gente agradece aqui também a gestão estadual, né, por entregar, nos ajudar com essa parceria, aumentando o número de máscaras aí no município. Pode Vamos aos passar. dados? Vamos apresentar os dados agora, secretária, de uma forma mais dinâmica, né, para quem está em casa ver item por item, né? Nós estamos vendo aqui o gráfico no contexto geral, e aí eu vou desmarcar os demais itens e nós vamos começar um por um para mostrar a nossa população. Vamos começar pelos notificados, né? Ó, quem está em casa aí, a gente tem um trabalho também contínuo, né, de notificação, e dessas notificações, doutor Nilson, que estabilizou aqui em 1.478, né, notificados. Esse trabalho, desse trabalho, nós evitamos 150 pessoas dentro desse monitoramento, né? Eu recebi os dados aqui da doutora Alissa, me dizendo que desses 150 os pacientes, pessoas apresentaram sintomas durante esse monitoramento. E imediatamente receberam o protocolo. Recebendo o protocolo, eles não agravaram a sua situação. Então, são pessoas que tiveram um sintoma, apresentaram algum sintoma ou um sintoma, né, e imediatamente foi tratado com o protocolo, evitando, assim, a complicação, né, um caso complicado no Cedro. Então, isso é extremamente importante. Pode passar? É o número dos confirmados, né? Aqui são os confirmados. Nós temos 157. Também, olha, a gente vem de uma evolução mais lenta, né, Nilson? Graças a Deus, o Cedro não teve nenhuma semana, só teve uma semana, né, com um grande número de casos diagnosticados. Nós tivemos, se eu não me engano, 8 pacientes na mesma semana com diagnóstico, e a gente vem testando muito. Hoje nós estamos com 400 SUAB no nosso município, né, para iniciar a semana
trabalhando com isso. Então, nós temos 157 casos e isso eu atribuo ao monitoramento e a forma de trabalhar com as nossas unidades, separando, né, como nós fizemos aí no Cedro, as unidades limpas e a unidade limpa e as unidades sujas, as unidades para o trabalho do Covid. Né? Quando soubemos que para o Ministério da Saúde não editaria a portaria rápido, né, em tempo hábil, nós dividimos o município dessa forma para o trabalho. Tanto para monitorar, que a gente dividiu em 4 regiões para o monitoramento, como nós dividimos o município também em numa escala de pronto que o profissional de saúde da família cumprisse o seu horário, nós não tivéssemos descontinuidade da assistência, né? E os nossos enfermeiros também ficaram acompanhando os pacientes na sua área. Então, nós fizemos esse trabalho todo voltado para os cuidados iniciais do processo da pandemia, porque nós tivemos um período que não tinha EPI suficiente, mas o Cedro, a gente tinha um quantitativo de EPI, graças a Deus, e aí, por conta disso, resolvemos trabalhar dessa forma. Foi uma decisão extremamente importante para hoje o número de casos que nós temos em nosso município. E é bom lembrar, né, secretário, para os nossos ouvintes aí, porque nós temos de sexta a domingo, com 157 casos, estabilizando aí esses 3 dias. Exatamente, né? E sem parar de testar. Nós estamos testando muito, né? Então, assim, a importância é exatamente essa, né? Quando a gente separou, não deixou juntar tudo, porque nós fizemos a medicação injetável nos postos, a gente deixou no hospital só o que era para ser do hospital, só o que era grave mesmo, o paciente que tivesse, né, um sintoma mais sério, né, que precisasse ficar numa assistência mais voltada, assim, de um cuidado mais especializado, digamos assim, ele ia para o hospital. E os demais pacientes ficaram nas unidades de saúde. Então, essa foi a importância, porque nós separamos esse trabalho para que não tivéssemos a infecção cruzada, para que a gente não tivesse, né, a contaminação, né, em todas essas unidades, né? Então, isso foi muito importante. Agora, a gente já pode, na próxima semana, iniciando o mês de agosto, pensar, que é isso que nós estamos trabalhando agora, na abertura das unidades e fazendo uma unidade sentinela, permanecendo com a unidade sentinela para o trabalho. E, então, assim, a gente, desse trabalho, a gente considera, apesar do sofrimento, que 157 casos tem nome, endereço, né? E teve óbito também, claro, para nós é um sofrimento muito grande, mas comparado à região, o nosso município tem uma situação bem mais confortável na incidência, né, nesse número de casos. E é até bom lembrar, né, secretária, se a gente pegar aqui o domingo, que tem ali 47 pacientes, ou seja, uma semana atrás, para o número hoje, no outro domingo, ter 108, é um aumento aí na semana, vem testando, né, aumentando cada vez mais essa testagem, por isso que o número realmente dá um significado assim, de 157 casos, né? Vamos falar agora dos descartados, né? Também para quem está em casa, a gente tem aqui uma noção, né, dos descartados, que aí, quando você viu ali lá no domingo, com 1.094 para 1.218 no outro domingo, nós tivemos assim uma escala subindo, né? Essa é importante também, porque como a gente vem testando muito e vem fazendo com SUAB, né? Isso para nós é de grande importância, porque está com um quadro estabilizado, né, de casos de incidência, como a gente deu uma estabilidadezinha aí na última semana, e um quadro crescente, né, de
de pacientes descartados, para nós é importante, é um dado importante, porque mostra, né, que a gente está no caminho certo, que daqui a pouco a gente vai poder fazer essa retomada com mais segurança aí no município. Vamos para as internações hospitalar. Nós tivemos aí um quadro permanecendo de domingo. A internação, você veja que a gente passou aí uma semana, né, quase, sem ter nenhuma internação. A internação é um caso que precisa, inclusive, estudar. Assim, eu não sei nem explicar, porque ou o paciente chega grave, Nilson, queria que você falasse sobre isso, ou o paciente chega grave demais, ou o paciente ele é para o domicílio. Então, nós não temos em nenhuma unidade, lotação para os leitos clínicos. Nós não vimos isso. Eu estou vendo essa discussão também no grupo dos secretários municipais de saúde. Neste instante, a nossa secretária de Barbalha estava falando isso. Em nenhum momento nós tivemos uma ocupação alta dos leitos clínicos. Ou tem ocupação de leito de UTI, ou então o paciente ele é paciente para o tratamento domiciliar. Seria até bom, secretária, seria até bom explicar para os nossos ouvintes qual é a diferença entre internação hospitalar, que é aqui no Hospital Zumira, para a internação domiciliar, porque nós temos um número baixo de internação domiciliar, mas um número alto ali de internação hospitalar, internação hospitalar baixa, e um número alto de internação domiciliar. Existe uma questão de parâmetro ali de gravidade de caso, ou está não apresentando sintomas que realmente possam... Não, tem a questão da introdução do protocolo mais cedo desses pacientes, como eu falei, todos eles foram iniciados, né, com o protocolo e foram acompanhados em casa e não se agravaram, né? E aí nós temos esse número que hoje está fazendo a quarentena, né? E aí temos os pacientes que precisam de hospital no leito clínico, num percentual bem menor. Hoje, a taxa de ocupação lá do hospital, que a gente vai já ver, está de 20%. Nós estamos com 2 pacientes positivos e um paciente que é suspeito, né, aguardando SWAB, aguardando o resultado do RT-PCR dele lá no hospital. Então, nós temos essa taxa de ocupação, mas é isso que a gente vê. A taxa de ocupação dos leitos clínicos, ela sempre permaneceu baixa em todas as regiões, mesmo aqui em Fortaleza. Bom, deixa eu só complementar aí, Marcel, sobre essa... Assim, para as pessoas que estão em casa, pessoal, quando a gente detecta alguma suspeita, tá certo? Ou através da consulta que o paciente chega no ambulatório, né, na unidade básica de saúde, ou chega no hospital, tá certo? Ou sendo monitorado, como a Sayonara acabou de falar, é importante que o médico possa estratificar o risco daquele paciente, tá certo? O que é estratificar? É saber, por exemplo, é diferente você pegar um jovem com 20, 30 anos, ou pegar um paciente idoso, ou um paciente que tenha 50 ou 60 anos, mas tem uma comorbidade, como diabetes e tal. Então, há uma diferença importante, né? Primeiro, a importância da gente primeiro identificar com rapidez esses pacientes e começar um tratamento do protocolo que a gente já vem aí utilizando, com a medicação, com azitromicina e corticoide a nível ambulatorial. Tá certo? Então, há 3 situações. Primeiro, se o paciente não corre risco, é um paciente jovem e não tem sintomas relativamente leves, ele recebe a medicação e vai ser a observação domiciliar, que é justamente o que tem o maior número que a gente vem fazendo, ok? Em segundo caso, são os pacientes que vão para a enfermaria, né? Ou internação hospitalar, que a Sayonara classificou como internação clínica, né? Internação clínica desses pacientes. Isso aí, Sayonara, realmente tem uma quantidade pequena no Cedro, no Cariri,
em todos os lugares, todas as regiões aqui, ou o paciente está muito grave, ou fica numa situação menos, ou uma situação que, na maioria das vezes, são sintomas leves. E isso nos preocupa, porque o que é que a gente poderia fazer mais, além de iniciar rápido? Então, o que a gente, em todos os lugares, vem trabalhando, por isso que é importante aquele número que você acabou de falar, quando a gente vem monitorando os pacientes. Nós temos aí quase 2.000 pessoas sendo monitoradas, e qual a importância da fundamentação desse monitoramento? É justamente, olha, o paciente é idoso, está em casa, está acamado, começou a ter febre. Hoje, numa situação, é avaliar. Teve febre, pode ser Covid, vamos iniciar o tratamento. Começa mais rápido o tratamento, e isso faz diferença, porque esses pacientes eles vivem numa linha muito tênue para descompensar, e justamente isso que você está falando. Ele já é um paciente muito, né, debilitado. Então, qualquer coisa que vem empurra para uma situação de gravidade, precisando de UTI. Então, é muito importante o monitoramento e é importante a estratificação que é feita lá na unidade básica, que você tem. Nós temos no SED, por exemplo, hoje, dia de domingo, nós temos uma unidade básica aberta para receber quem está com a situação de queixa, evitando que esses pacientes se dirijam para o hospital, tá certo? Para possivelmente contaminar uma outra pessoa que está com a outra queixa lá. Então, é importante demais esse trabalho que foi feito, né? Tanto no final de semana, como ter uma unidade só para receber esse tipo de paciente, dando uma proteção maior aos outros grupos, como nós falamos aqui da gestante, os idosos, os diabéticos, hipertensos, aquilo que a gente pode trabalhar sem precisar expor essas pessoas. Então, é importante demais. Eu não sei lhe explicar, Leonardo, não há ainda nenhum trabalho mostrando, que eu não vi uma publicação, porque é que os pacientes ou estão muito graves ou estão numa situação que você, na maioria das vezes, estão indo para casa. O fato é que essa doença é uma doença muito esquisita, onde a gente tem tentado aprender com os outros também, lendo outros artigos, mas o fato é que a gente sabe que poucos pacientes desenvolvem um quadro de gravidade muito alto, e a grande maioria não tem nem sintomas, e uma pequena parcela que tem sintomas que precisa de uma internação. Tanto é que todos os leitos que nós colocamos dentro do nosso plano municipal de contingência, né, com relação a essa questão aí do Covid, nós estamos ocupando em torno de 20%, no máximo 30%, sem extrapolar, e monitorando esses pacientes para, se houver necessidade, a gente transferir. Então, é justamente isso que você vem colocando, e eu queria só contribuir com essa informação. Vamos apresentar agora também para os nossos ouvintes quanto à questão dos números de óbitos, né, no nosso município. A gente tem aqui na tela, permanecendo de domingo passado até este domingo, o número aí de 6 óbitos, né? Como é que vocês dois aí avaliam essa questão dos óbitos? Porque se há uma redução, como é que tem visto a nível região? Já nós vamos apresentar também a questão da nossa regional, né? Quantidade de leitos da nossa regional de saúde. Mas essa questão do óbito, Salnara, realmente aí 2 semanas já, né? Com o número 6. Microfone, Salnara. O microfone. É exatamente isso que o doutor Nilson falou. A assistência ao paciente é que é importante, evitando o óbito. Então, se estabiliza esse número de óbitos, significa dizer que está sendo prestada assistência a essas pessoas. Essas pessoas estão chegando aos leitos, né? Essas pessoas estão tendo acesso ao protocolo, ao tratamento, né? Para não agravar a sua situação. Então, isso também é importante, é preciso a gente ficar observando essa curva de óbitos, né? Hoje, a doutora Tereza Cristina me passou a situação do Juazeiro do Norte, que é importante. Por que é importante falar sobre Juazeiro do Norte? Porque é onde fica o maior número de leitos para Covid, é Juazeiro do Norte, que é o hospital regional. Quer dizer, nós temos 50 respiradores ali naquele hospital.
Então, hoje nós estamos com quase 10 mil pacientes, né? 10 mil casos positivos lá no Juazeiro do Norte, 9.721 casos, com 209 óbitos. Quer dizer, é um número muito alto ainda de óbito. E o doutor Nilson me perguntou, na região, isso já estabilizou? Não, não estabilizou ainda. O que nós estamos vendo é ainda crescente. Agora, doutor Nilson, fica difícil avaliar no sistema de informação do Estado, porque nós não estamos conseguindo alimentar o sistema do governo federal. Ele travou durante a semana inteira. Nós recebemos uma nota técnica do governo federal pedindo desculpas e dizendo que estão trabalhando para retomar isso. Mas, enquanto isso, nós estamos notificando, sim, fazendo as notificações para o governo do Estado e as pessoas que trabalham com o sistema estão alimentando de forma manual para que a gente possa ter alguma coisa. É tanto que o Maciel já notou uma melhora da última apresentação do sistema para agora, para o dia de hoje, porque a gente tinha um número muito pequeno. Por exemplo, o Juazeiro do Norte ainda estava lá, a ADS toda a região ali do Juazeiro do Norte, com 6 mil casos, aonde só Juazeiro já tem 9.700. Então, assim, é um trabalho árduo, porque essas fichas você tem que digitar completa, e de todos os municípios. Então, assim, não é brincadeira fazer um trabalho manual, né? Vamos lá, Maciel? Deixa eu só fazer uma colocação em relação à questão anterior. Certo. Eu ia me reportar, você fez uma pergunta, eu estava dizendo assim, olha, como é importante a gente ficar acompanhando o que vem acontecendo no mundo, né? No mundo e no nosso meio. Primeiro, anteriormente, lá no mês de abril, março, abril, a orientação que se dava é o seguinte, você, quando estiver sentindo falta de ar, é que vá para o hospital. Eu acho que vocês ouviram isso e estava se colocando. E se não for, se tiver um estado gripal, procure um ambulatório. Era mais ou menos isso. Quem tivesse com falta de ar, procurava o hospital. Na realidade, o que nós estamos vendo é o seguinte, e a mudança de comportamento, e é isso que reflete aí nos casos aí, é a orientação dos profissionais que estão nas unidades básicas fazendo uma estratificação, porque a doença ela é diferente para os grupos etários, é diferente para os grupos de risco. Então, como é importante, primeiro, tem alguma dúvida, e aí também começamos a descobrir outro comemorativo que não só síndrome gripal, o paciente tinha cefaleia, ou tinha diarreia, ou tinha um outro comemorativo que a gente começou a desconfiar também desses casos. Então, como foi importante a gente pegar essas diversas sinais e sintomas, estratificar, e naqueles pacientes que tivessem algum risco, a gente pudesse ter mais atenção, iniciar tratamento e, às vezes, até internar o paciente para que ele possa ter certeza que vai tomar medicação e a gente prevenir. Então, essas ações, Saunara, foram extremamente importantes, essa estratificação, tá certo? E mandando para casa somente aqueles pacientes que têm um baixo risco que pudesse dar garantia de que ele não ia complicar. Então, o monitoramento, é isso que eu ainda vou falar aqui novamente, como ele é importante, tá certo? Porque esse monitoramento é só com quem tem gravidade, é só quem tem, dentro do risco de estratificação, que a gente classifica um paciente, são aqueles pacientes mais necessitados, seja o idoso, ou seja um cara mais jovem, de meia idade, uma pessoa de meia idade, mas que tem muita comorbidade. Então, essa estratificação é importante para assinar o sinal amarelo. Começou alguma coisa, tem alguma coisa diferente, inicia tratamento e já faz exame para avaliar. Então, é isso que a gente precisa, ter a rapidez para atender e fazer com que as pessoas não compliquem, né, ou não produzam mais gravidade do que realmente precisa. Então, era só
para fechar esse assunto passado, deixar bem claro essa ação. Ok? Ok. Vamos apresentar agora na tela, já para quem está falando do número da nossa região, da macro-região, Salnara, os números atualizados do IntegraSUS, agora por volta de 17 horas e 11 minutos, né? Você falou dos números aí que a macro-regional passou. Aqui nós temos, segundo o IntegraSUS, né, nós temos 19.808. Como a gente tem falado muito, né, prefeito? A macro-região é que compreende todos esses municípios aqui. Aí depois eu puxo já da nossa regional de saúde, 19.808. Pronto, aí ela está atualizada, um pouquinho atualizada, né? Porque, claro que nós temos bem mais do que isso, quer dizer, e já assusta esse número, 19.808, mas nós temos muito mais, né? Mas não está atualizado muito não, Salnara. Olha aí o município do Juazeiro, aí tem 6.300 e pouco, olha lá, Marcelo. Exatamente. Onde nós já temos mais 9.000, quase 10.000 casos. Por isso que eu estou lhe dizendo, já assusta a gente, quase 20.000 casos aí na nossa região, com 533 óbitos, e dizendo que isso não está atualizado, né? Está aqui, ó, atualização, o Juazeiro do Norte aqui está com 6.692. Se a gente colocar mais 3.000 casos aqui, do Juazeiro do Norte, nós já aumentamos ali o número para quase 22.000, Nilson, né? Então, assim, fora os outros municípios que não estão atualizados por conta desse problema. Nessa semana, nós tivemos esse problema do Ministério da Saúde. Pode passar, Marcelo. E aí a gente puxando só para a nossa macro-região, da nossa região regional de saúde, que é aqui para as pessoas saberem, né? Aqui falamos aqui de alguns municípios, como Icó, Oroz, Cedro, Umari, aqui temos Baixio e Palmirim, né? E Lavras. Então, aqui nós temos já 1.560 casos, segundo o IntegraSUS. Lembrando que esses dados estão um pouco atrasados, conforme o Salnara está dizendo, e já 38 óbitos na nossa regional. Agora, puxando também, secretária, a gente passa um outro slide que volta para a sede, né, dos números aqui já da questão de regional de saúde. Do Cariri, taxa de ocupação de UTI, taxa de enfermaria, nós temos 71% ali da taxa de UTI, né, UTIs, e 30,77% as taxas de ocupação de enfermaria. Pronto, é isso que eu digo. A taxa de enfermaria sempre ela é muito baixa. Ou o paciente está grave demais, ó, nós estamos aí com 74, a nossa taxa de ocupação da UTI de adulto é de 74,45. Isso não está atualizado. A Teca me atualizou agora que nós estamos com entre 83% e 85% da taxa de ocupação dos leitos de UTI, certo? E a taxa de ocupação das enfermarias realmente ela é muito baixa, né? Segundo o IntegraSUS, também para a nossa região, 33,33, né? E taxa de enfermaria, 19,35, conforme o Salnara nos explica, né? Aí um atraso nas informações. Vamos voltar para o nosso slide aqui de Cedro, né? Dá para quem está em casa também ver agora o quanto que nós vamos falar agora sobre essa questão, Salnara. Eu tenho sempre dito que os profissionais de saúde ali têm feito um trabalho árduo, né? E com esse trabalho é preciso que eles tenham ali a questão do que trabalhar, né? São chamados EPIs. De 19 a 26 de julho foram entregues aí uns números que realmente chamam até a atenção, porque é de fato os profissionais trabalharem bem equipados, né? A gente nem tinha o costume de trabalhar com EPI nas unidades de saúde. Ninguém. Os EPIs trabalhados nas unidades de saúde eram máscara e luva para os dentistas e máscara e luva para os enfermeiros quando fariam algum procedimento, né? Os médicos pouco usavam em algum caso mais sério, assim, ou então para fazer o trabalho da coleta citológica, tinha que usar luva e máscara, quando ia fazer algum procedimento, né? Mas com a pandemia, não, tem que usar EPI o dia inteiro e trocando caso tenha algum problema com esse EPI ou tenha algum atendimento de um paciente mais grave. Então, são 450 unidades de aventais,
1.100 unidades de máscara cirúrgica, 300 unidades de máscara N95, 30 viseiras, que é o Face Shield, 500 toucas, 2.500 pares de luva, 300 pares de luva estéreo, né, de luva que a gente chama de luva cirúrgica, e 20 unidades de óculos de proteção. Então, pode ter algum problema, quebrar o óculos, ficar repondo, que além do face shield, além daquele protetor facial, eles usam o óculos também, né, esse óculos para proteção dos olhos. Então, isso é em uma semana, né, de trabalho na unidade. A gente bota isso. E nós vamos apresentar esses dados aí de março a julho, né? Porque a próxima live, que vai ser no domingo, vai ser dia 2 de agosto. Então, nós já vamos ter ali os números de março a julho, que é para os nossos internautas acompanharem o quanto, né, está sendo investido aí nessa empreitada. Prefeito, em relação a esses números aí, sempre também foi uma das prioridades aí, desde o começo ali, 19 de março, no trabalho da pandemia, prioridade aos profissionais, né, atuarem ali com mas eu quero complementar, viu? Porque aí ainda tem os macacão. Nós temos um macacão, aquele macacão de proteção também, que usa os agentes de endemia para fazer a sanitização, né, que a gente chama de aquela limpeza que faz nas bancadas. E nós temos o macacão e luva, máscara, gorro, todo o EPI para os coveiros, para todas as pessoas que trabalham, né? Não é só na unidade de saúde, mas que trabalham na secretaria, que trabalham... Nós estamos falando aí uma semana de unidade de saúde. De saúde, isso. Né? Exatamente, na nossa unidade de saúde. Mas nós vamos fazer na próxima apresentação todo o trabalho, todo o EPI que foi distribuído de março até agora, né? Isso mesmo. Complementação do prefeito em relação a esses números de uma semana, né? E tem sido... colocar, Marcel, é o seguinte, olha, na semana passada a gente vinha com um crescimento relativamente pequeno do número de casos no Cariri. E a semana passada para essa, e principalmente esse mês agora de julho, nós tivemos um aumento exponencial. Então, foi importante a gente falar na outra semana, e eu estou falando nessa semana de novo. Nós temos aí quase 9 mil casos. Eu quero chamar a atenção, quase 10 mil casos. São 9.700 casos só no Juazeiro do Norte. O que é que isso representa para a gente, do CEP? Né? O que é que representa para nós? O que representa, primeiro, do jeito que vai, daqui mais alguns dias, talvez no final do mês e começo do outro mês, Juazeiro já ultrapassa Sobral no número de casos positivos. E isso reflete num pequeno percentual de pacientes que vão precisar de UTI. Então, hoje, nós estamos com... porque não lotou a UTI completa, e esses números aí, que a Sayonara falou, proporcionalmente, porque o governo do estado abriu mais leitos lá no hospital, tá? Então, o governo do estado vem abrindo leitos novos lá no Hospital Regional do Cariri, tá certo? Porque os leitos no Iguatu, os leitos no Icó, no Brejo e nos outros lugares estão estáveis. Mas no Cariri aumentaram-se os números de leitos de UTI, justamente para a gente poder dar essa segurança para poder a gente atender a nossa população, tá certo? Então, se não fosse a intervenção do governo do estado junto ao Hospital Regional do Cariri, nós estávamos com pacientes nas UPAs ou nos hospitais aqui do interior, aguardando vaga para transferir ou para o Cariri ou para Fortaleza, tá certo? Então, aí houve uma intervenção importante do governo do estado, aumentando esse número de leitos lá, e que a gente possa ter agora a certeza. E se esse aumento continuar nessa proporção, nós vamos talvez ter dificuldade, é o que está acontecendo. Amplia-se o leito de UTI, mas chegando aqui vai ter um limite. Espero que a gente possa chegar nesse limite também do número de infectados no Cariri, né? Sobral, né? E aí a preocupação, assim, quando é que vai acabar com essa história?
a pergunta que em todo lugar se pergunta, né? Normalmente, o que a gente tem visto em Fortaleza, o que a gente viu em Sobral, o que está acontecendo lá, é em média entre 8 e 10 semanas, onde você tem aquele pico maior, né? Começa, estabiliza, depois cai, mas cai com um número alto ainda. Quer dizer, demora um tempo desse. Tá certo? Eu não sei quanto é que o tempo vai demorar, mas se a gente projetar que seja a mesma coisa, provavelmente nós teremos aí esse mês de agosto ainda com um grande número de casos na nossa região do Cariri, e isso nos preocupa. Mas, de qualquer forma, como foi importante a intervenção do governo do Estado, ampliando por demais os leitos de UTI lá no Hospital Regional do Cariri, fazendo com que 100% dos nossos pacientes aqui da nossa região pudessem receber a assistência de UTI aqui mesmo na região do Cariri, ou no Icó, ou no Iguatu, que são lugares que têm UTI, né? E em todo lugar, vocês viram aí que as internações de enfermaria é em torno de baixo, 30%, como o CET está 20%, tá certo? Nos outros lugares, 30%, justamente porque ninguém sabe explicar essa causa aí. Mas, de qualquer forma, é o sinal alerta, né? Nós estamos vivendo ainda um processo ainda de muitos infectados, as pessoas continuam com esse cansaço dessa doença, mas muito preocupado. Isso aí que Saunara falou, acabou de falar sobre a semana, e colocando esse número de material, isso aí, além disso ainda tem o pessoal da assistência, tem o pessoal da educação, que ainda usa, tem o pessoal da guarda municipal, dos guardas municipais, do Demutran, enfim. Existem outros profissionais que estão utilizando ainda máscaras para poder trabalhar, tá certo? Então, é uma quantidade importante, grande, mas isso aí faz parte do importante nosso, é garantir aos servidores municipais que tenham equipamentos de proteção individual para fazer o seu trabalho e trazer para a população uma certa tranquilidade, o sistema funcionar, seja na assistência, seja na infraestrutura, seja na saúde. Vamos passar o slide aqui, para a gente até complementar outro número também importante, Saunara, que é o número de atendimentos do mês de junho, né? Nós falamos mês de junho agora, 5.103 atendimentos na unidade básica de saúde, fora ainda o mês de julho, que nós vamos passar no próximo domingo, o balanço de julho. Exato. Aí eu queria mostrar a quantidade de atendimentos que foram feitos, né, em um mês. Quer dizer, uma quantidade bem significativa de pessoas que passaram pela nossa unidade, fazendo 1, 2 procedimentos, ou um só procedimento sendo atendido, né, pelos nossos profissionais nas nossas unidades de saúde. Isso foi importante, Nilson. Se a gente tivesse juntado todo mundo desse atendimento num local só, juntando todo mundo nessas unidades, nós teríamos tido um problema sério aí pelo número de pacientes que passam pela unidade. Nós íamos ter um problema bem sério aí no Cedro, misturando, né, todo mundo em todas as unidades. Pode passar. É o nosso boletim de hoje, né, atualizado, nós já debatemos sobre ele aqui. Né? Esse é o nosso boletim que a gente já comentou. São as pessoas que são monitoradas. Nós estamos em 1.972 pessoas. Esse trabalho que o Nilson está falando. Nilson, nós vamos apresentar esse trabalho, eu lhe mostrei. Esse trabalho foi escrito, né, pela Simone Firmo, aí, me colocando como coautora, né? Nós somos autores aí desse trabalho, vamos apresentar esse trabalho de monitoramento do Cedro, que foi o diferencial para que a gente estabilizasse nas semanas nossa incidência aí no município de Cedro. Essa foi a diferença que fez com que nós tivéssemos um número suportável, né, de casos aí dentro do nosso município. Graças a Deus. Apesar da gente ainda estar tendo, né, apresentando casos positivos, mas a gente não vem tendo esse crescimento, né, dobrando o número de casos, como a gente vê outros municípios nessa situação. É aquela questão, né, prefeito, que em relação
dentre esses 1.972, próximo domingo nós vamos apresentar os números onde estão relacionados aí as pessoas, né, que estão recebendo esses atendimentos, né? Olha, o que a Sayonara falou é porque assim, são várias coisas que estão sendo executadas. Essa daí é muito importante, que é o monitoramento que ela falou. Falou sobre a questão de utilizar as unidades básicas, por exemplo, que ela chamou de unidade básica limpa, né? E unidade hospitalar que veio só para atender, como nós temos aí, inclusive estendendo o horário e estendendo aos finais de semana, só para receber esses pacientes. Ele é importante porque não mistura, né? Não mistura os pacientes que estão com a suspeita, ele não vai para a unidade básica de saúde comum e contaminar os outros, nem vai para o hospital, para a emergência. Isso foi determinante, juntamente com isso aqui, todas essas ações, essas ações que pudessem separar, para que a gente pudesse direcionar as pessoas que tivessem com a suspeita. Então, como é importante você saber planejar. E aí eu quero tirar o chapéu para a equipe da saúde, da gente poder fazer isso. Se a gente não tivesse colocando nesse momento, se a gente tivesse não tivesse atendido, colocado uma unidade básica para atender, se a gente pudesse atender como a gente vinha antes, normalmente. E é isso que as pessoas precisam entender. Se eu tivesse colocado para atender todas as unidades básicas do mesmo jeito que vinha, eu ia misturar todo mundo, ia contaminar muito mais gente, tá certo? Certeza. Dentro das unidades básicas, como também no hospital. Então, é importante o planejamento, tá certo? Só quem não entende nem um pouco sobre saúde pública é que, às vezes, pensa que você abrir mais porta num determinado momento fazer. E isso é feito com responsabilidade, mostrando o número de casos que são atendidos, mostrando o número de atendimento, protegendo quem precisa ser protegido, tá certo? E isso faz uma diferença, né, na não exposição dessas pessoas. A não exposição, né, é evidente que tem gente que não adianta, você fala e a pessoa faz do jeito que quer, mas a gente tem muita gente que tem a conscientização. E para esse público é que tem esse trabalho que foi planejado pela Secretaria Municipal de Saúde para planejar, individualizar os atendimentos, separar, trazer os grupos de risco para um local, fazer o monitoramento, fazer tudo isso. Tanto é que nós estamos com os números, poderia dizer, relativamente bons. Mas isso não tem que dar nenhuma trégua, dona Sayonara. Tem não. De aliviar, né, a atenção. Tá certo? É só para mostrar para quem está em casa, quem está nos ouvindo, para entender que se a gente tivesse aberto para tudo, como os outros estão fazendo, o número de contaminados, inclusive de profissionais de saúde. Até nisso, a gente protegeu mais os nossos profissionais. Então, é isso. Protegemos, sim. É isso que nós estamos fazendo e é isso que até agora tem dado certo. É por isso que nós estamos continuando com a mesma estratégia. É evidente que a gente vai colocando uma coisa ou outra para melhorar as informações, essa estratificação que nós falamos, né? A questão, às vezes, interna um paciente sem, às vezes, ele não está confirmado, mas já interna com a possibilidade, até para poder proteger aquela pessoa, tentar a pessoa não complicar mais, enfim. É isso que a gente vem fazendo e a gente tem conseguido segurar, né? Pegar as rédeas um pouco dessa história e segurar para que isso não dispare, né? Mas qualquer coisa que a gente possa, por alguma coisa, isso pode disparar, como está acontecendo hoje no Juazeiro. Você tem uma diferença aí, daqui a pouco o Juazeiro vai ultrapassar Sobral. Então, nós estamos ainda dentro de um período importante e é por isso que a gente está aqui conversando com a população, mostrando o nosso trabalho, mostrando o trabalho de todas as equipes, aí, não só da saúde, mas da assistência, da infraestrutura, de todas que trabalham junto conosco, tá certo? Para que a gente possa garantir, né, que a gente tenha um número que seja considerado razoável, tá certo? Então, por isso que há uma proteção em cima disso, há um trabalho. Esse número ele não chega de graça.
Não, é não. Isso É não. de Isso muito aí foi um esforço, trabalho árduo. é um Né? esforço muito grande de uma equipe para que não ocorra um excesso de casos. Então, só para colocar isso aí, Salnara, e mostrar que se a gente não tivesse feito um planejamento, tivesse continuado da mesma sistemática que vinha no anteriormente, nós estávamos numa situação extremamente complicada hoje no município de Cedro. Certo. Pode passar, Marcelo. Quais são as localidades, né? Está do mesmo jeito. Não tivemos nenhum acréscimo, né? Estamos com 157 casos e permanece da mesma forma aí nos distritos e nos bairros. Pode passar. Pelo número, né, secretária, a gente olhando aqui, para quem está em casa já compreender, a gente tem ali inicialmente o Prado, né, que começou inicialmente com os números altos, né, depois foi para Centro e Fátima, e o Pega Voante ali já está com 23 casos, né, algo que cada morador desses bairros deve ficar atento ao isolamento, né, até uma mensagem também que a gente pode repassar, mas Planalto dos Lemos e Alta Floresta estão de parabéns aí, permanecendo zero. E na zona rural, a gente tem ali destaque para Candeias, né, que está ali com 0 casos também. Certo. Aí o nosso monitoramento mensal, né, Aí é o nosso monitoramento, né? Ele sempre em acima das crescente, casas mas... de 1.000, né? Exatamente. E aí já são 989.989 atendimentos, Nilson, feito pela Secretaria de Saúde aí nesse monitoramento. Isso é importantíssimo. Explica aí Quase 50 mil atendimentos, ligando para a pessoa e confirmando qual é o seu estado de saúde, né? Uhum. Ok. Era só para você explicar passar. Esse quadro aí. Aí a população, Nilson, a gente testou já quase 6% da população. Esses notificados são 1.478, então é um número já bem considerável. Essa semana nós conseguimos, né, mais um número bem importante de SUABs aí no nosso município, e nós vamos fazer um bom trabalho, se Deus quiser, com esse SUAB, usar da melhor forma possível para que a gente possa conseguir, né, ter um resultado positivo, né, com esse SUAB. A gente procura ser bem eficiente, bem eficaz, pensar e planejar como é que nós vamos usar até os exames que a gente faz. A gente sempre direciona como é que vai fazer esses exames. Então, 0,23 o percentual de óbitos, né? Aí nós aumentamos aí a incidência nossa, né? Nós estamos com 113,47% e a taxa de ocupação hospitalar de 20%. Quando a gente aumenta a testagem, a gente baixa aqui a letalidade, né? Ela ficou em 3,82. Era bem mais alta a nossa, graças a Deus, ela baixou aí. A ocupação está em 20%, nós estamos hoje com esses 2 pacientes positivos e um suspeito internado no hospital, e que a gente também faz esse acompanhamento, você sabe, participa do grupo, né, onde a gente acompanha a assistência dada a esses pacientes para que seja feito o mais rápido possível, né, claro, a transferência dele ou o início da medicação desses pacientes. Pode passar? Porque nós temos um protocolo ambulatorial e um protocolo hospitalar, né? Sonara, é só importante você falar desses pacientes que ficam internados, né? Desses pacientes que ficam internados, como é a situação deles, para explicar para as pessoas, que às vezes as pessoas não entendem, acham que fica todo mundo junto e tal, como é. Isso aí você poderia... Não, nós temos um plano com o Estado do Ceará, um plano de leitos, né, da quantidade de leitos em todo o estado, e no Cedro foi reservado 12 leitos, né, e uma entrada também de urgência e emergência para Covid.
Então, as pessoas que vão ser atendidas por outras causas entram pelaquela primeira emergência ali do hospital. E as pessoas que têm acometimento de Covid entram pela segunda emergência lá do hospital. E ali elas vão direto para os leitos que ficaram, né, lá na parte final ali do hospital, no último corredor, nós separamos os 12 leitos para o atendimento ali. Então, não fica todo mundo junto no hospital, as pessoas ficam, né, nesses leitos, lá também no isolamento, né, não ficam também transitando pelo hospital, né, e a equipe que faz o atendimento lá desses pacientes não é a mesma equipe também que faz, pelo menos de técnico, que é quem faz aquele acompanhamento, monitoramento do paciente com sinais vitais, a medicação, né? Isso tudo é acompanhado e todos eles cumprem um protocolo. Nós orientamos, junto com a Anvisa, né, o protocolo da vigilância sanitária, todos os protocolos que são necessários para o hospital, e isso tem que ser cumprido. Né? Existe uma dificuldade, Nilson, que eu vejo, que é importante falar sobre o paciente suspeito. O paciente, quando ele entra com sintoma no hospital, é preciso que a população compreenda que o médico tem que cumprir o protocolo. Ele não pode fugir daquele protocolo. Nós tivemos essa semana uma recomendação do Ministério Público, está aí em todas as mídias, né? Exatamente eles dizendo isso. Se o município vem cumprindo os protocolos que são feitos pelo governo federal e pelo governo estadual. E nós temos protocolo para a secretaria, para o hospital, para as unidades de saúde e para as funerárias. E isso não pode fugir, tem que ser cumprido. Então, a pessoa, quando tem suspeita, que ela faz o RT-PCR e não recebe o resultado, e ela vai a óbito, aí existe um problema muito grave. A família, né, querendo que a pessoa possa ter um velório, mas existe um protocolo que o hospital não pode descumprir isso, e muito menos a Secretaria de Saúde e muito menos a funerária. Então, o paciente suspeito, ele tem que ser tratado como paciente suspeito. Isso é para qualquer um de nós. Então, ele está suspeito, ele precisa ser afastado, ele precisa cumprir uma quarentena, né, se ele tiver leve. Se o paciente não tiver leve e ele tiver alguma complicação do seu quadro, ele tem que ser internado num leito de enfermaria. E se desse leito de enfermaria ele complicar mais ainda, ele precisa ir para um leito de UTI. Então, isso é a sequência, isso é uma rotina de trabalho e tem tudo discriminado como é para fazer e como a gente tem que trabalhar, e a gente não pode fugir desse trabalho, né, em todos os municípios. Né? Se o prefeito quiser complementar, a gente já passa os dados das arboviroses em seguida, viu? Não, eu acho que ela colocou bem. Eu acho que era sobre essa questão do hospital, porque as pessoas acham que você fica numa enfermaria com várias pessoas, ou algumas pessoas que estão contaminadas e outras que estão suspeitas. Na realidade, cada um fica no seu local, ficam protegidos, tá certo? É evidente que vão ter que ficar isolados, né? Tá certo? E o mais importante é o seguinte, é o monitoramento dessas pessoas. E tem um limite de que a gente possa variar. Nós já transferimos vários pacientes do CEDO para leitos de UTI. Tá certo? O paciente começou a ter um problema de saturação, tal. Aí transfere o paciente na rapidez necessária para que eles possam ter as intervenções necessárias e possam criar condições de reverter esse quadro. Então, é importante que a gente possa ter esse cuidado e essa atenção, explicando um pouco à população a sistemática, né? Porque às vezes a pessoa chega e fica preocupada que o paciente fique isolado, mas naturalmente, se há suspeito, tem que ficar isolado mesmo, até para poder proteger a si e
e proteger aos outros. E quem for cuidar, naturalmente, ter o cuidado necessário para também se proteger e poder fazer com que essa possibilidade, se ela for real, a gente possa realmente cuidar a tempo e a hora para que a gente evite uma possibilidade de óbito, né? Esse é o grande objetivo. Exatamente. E aí, quando sai o resultado negativo, se tiver o resultado negativo dessa pessoa suspeita, pronto, ela sai, vai, mas ela não está junto com os outros, nem nada, não. E aí, quando o resultado dá negativo, ótimo, né? Nós não queríamos que desse positivo, não. Nós queremos que dê negativo mesmo. Agora, se tem sintoma, tem que ser tratado dessa maneira. Tem que ser tratado como paciente sintomático. Então, pode passar, Maciel. Maciel? Oi, estou ouvindo. Ligar agora o microfone. Isso faz parte até de uma pergunta de uma internauta que está agora com a gente aqui, a Miriam Porfírio, né? Ela perguntou o seguinte, ó, eu gostaria de entender o número elevado de suspeitos, né? Em média, quantos dias demora para sair o resultado do exame confirmado da doença? Que é aquele hoje está em média de 3 até 5 dias. Nós já tivemos aí até 15 dias para sair um resultado, mas está saindo em 48 horas. Isso aí tá sendo, já tá normalizado. Certo? Pronto, a pergunta dela está respondida aqui também, né? Vamos passar aqui para a nossa próxima apresentação, que é sobre os números das arboviroses, né? Que se a gente tem, por um lado, a luta contra aí o coronavírus, dessa vez o mosquito Aedes aegypti ali, que a gente tem um mosquito e 3 doenças, né, secretário? Os números da dengue permaneceram 44 confirmados, né, em relação à semana passada. Graças a Deus, o trabalho de bloqueio tem sido feito no município. Nós temos o inseticida, o larvicida, nós temos o repelente para a gestante, nós temos as bombas costais e nós temos uma equipe maravilhosa, que são dos nossos agentes de endemias também, que fazem um trabalho exemplar no município. Essa semana nós tivemos mais um trabalho nas casas que sempre que são reincidentes, né? As casas que quando os agentes passam, dá sempre positivo. Nós estamos entregando o larvicida, né, na casa, e a gente pede a população que nos ajude, receba esse larvicida e coloque da maneira como a gente está dizendo que é para ser colocado. Nós estabilizamos aí, graças a Deus, a situação de dengue, né, e estamos fazendo bloqueio em todos os bairros. Então, tenho acompanhado de perto isso, uma equipe muito boa do trabalho, e eles não sossegam com relação a isso. E, graças a Deus, tem o material para o trabalho. Vamos falar agora. Mas aí a gente pede à dona de casa que, na sexta-feira, façam aquele trabalho da limpeza para a dengue, né, na sua casa. Mais de 80% do foco é dentro do domicílio. Então, nós temos que tirar tudo que é água armazenada dentro de casa. E se guardar água, você tem que tampar e depois de usado, lavar bem o recipiente com água, com sabão e com esponja, né, que ficou armazenada a água. Vamos falar agora também da chikungunya, né? Que a gente viu aí. Chikungunya, graças a Deus, nós não tivemos, né, nenhum caso, que é uma doença, é uma virose também que maltrata muito, né? Ela faz uma recidiva, ou seja, os sintomas vão e depois voltam, né? E o paciente sofre muito, né, com essa doença. É uma danada, mas, graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso confirmado em Serra. Zika também não, né? Nós tivemos 3 casos. Zika também não, mas nossas gestantes estão recebendo repelente para se proteger e nós estamos fazendo palestras com elas, né? Assim, atendimento com essa gestante, mas de atendimento individual. Cada paciente que vai, ela tem a palestra, quando eu digo, é a informação dada pela enfermagem, né? Pelos enfermeiros, para como é que ela deve se prevenir. O cuidado que ela deve ter, né, durante a sua gravidez, para que ela não venha ter problema. Então, não é só entregar o repelente,
para entregar o repelente, tem que conversar com essa gestante de como ela deve se cuidar, né, nesse período, não só para Zika, nem chikungunya, nem para o Covid, para todos os outros problemas, né, que venham a prejudicar a gravidez. E com isso a gente tem, doutor Nilson, aí tido assim, uma situação bem confortável com relação às nossas gestantes, né? Tivemos um problema com uma gestante, mas que foi um problema, infelizmente, né, que não foi de causa evitável. E aí, prefeito, é aquela coisa, né? Os investimentos estão aí, cabe agora a gente ver aquele trabalho da população, já que estão nesse período de isolamento, quanto aos cuidados aí com a dengue, a zika e a chikungunya, né? Até porque nossa região tem municípios aí que estão em situação ali alarmante, né? E Cedro tem demonstrado que o investimento tem dado certo, agora cabe à população, né? E outra coisa importante, viu, doutor Nilson? Testando. Porque nós fizemos foi comprar teste rápido, já para dizer aí o que diz o nome, para ser mais rápidos no diagnóstico, para que a gente tomasse a medida mais rápida. Isso também é planejamento, porque se a gente não tem feito isso, a gente ficava cego, sem saber aonde eram as localidades para a gente estar fazendo esse bloqueio imediatamente. Então, nós compramos teste rápido, muito obrigada aí pela sua parceria com a Secretaria de Saúde. O senhor tem sido um prefeito muito sensível com relação a isso e nos ajudado muito, não só na compra, na aquisição, né, do que é necessário, mas também pensando junto, né, do que é bom, do qual entendimento, de que linha, de que rumo nós temos que tomar na secretaria para proteger os nossos munícipes. Então, assim, como secretário, eu queria lhe agradecer em nome da nossa equipe o cuidado. Em nenhum momento nós deixamos de ter EPI para os nossos servidores e em nenhum momento nós deixamos de fazer testagem, teste rápido para Covid, teste rápido para sífilis, teste rápido agora para dengue, que eu acredito que só o município do Sete faz teste rápido para dengue. Então, muito obrigada. Maciel, é importante aí o trabalho aí da equipe, toda da secretaria. A secretária está à frente aí. Na realidade, isso aí é uma obrigação de todo gestor, procurar entender o que é saúde pública, né? E essas coisas a gente não faz baseado com uma resposta do que vai acontecendo. A gente tem que se planejar, e é isso que faz uma diferença de uma ação, por exemplo, com relação à questão da dengue e as arboviroses. Se você imaginar e olhar, quem quiser entrar no IntegraSUS e saber como é que está isso aqui na região, aí, a nossa região, pode olhar para ver como alguns municípios estão em dados alarmantes. Mas o Cedro, nos últimos 8 anos, nós temos aí um controle efetivo. Há toda uma preocupação, há uma equipe mobilizada, há todo o entendimento da secretaria para que essa questão, se a gente esperasse, por exemplo, do larvicida que vem do governo, que ele não é bom, a gente está usando um larvicida que a secretaria compra, tá certo? A gente compra porque a gente sabe que ele é um larvicida eficiente. Tá? O do governo federal, que é repassado, quando é repassado, e agora não está nem repassando isso, ele é extremamente ineficiente. Então, há um comprometimento, há um trabalho, inclusive dos agentes comunitários de endemias, e eles trabalham no final de semana, desde o começo da nossa primeira gestão, que a gente paga, né, hora extra para os agentes, né, como um complemento para que eles possam trabalhar mais dias. Se você imaginar, se todo sábado de cada semana ele está trabalhando, no final do ano você tem aí praticamente quase 2 meses a mais de trabalho. Olha como é importante o trabalho dessa gente. Extremamente importante. O investimento que nós fazemos. Então, isso é que faz, ao longo de um tempo, uma diferença, tá certo? Então, isso faz diferença, é o planejamento, o envolvimento, é o comprometimento de uma equipe.
tá certo? Eu quero aqui só finalizar, dizer da importância, Marcelo, de cada dia a gente estar isso aí. Eu quero aqui, ao final das minhas palavras, mostrar para a população que, apesar do CET estar estabilizado o número de casos, mas a nossa região do Cariri está aumentando muito. Só o Juazeiro está quase 10 mil casos, e se ele continuar nessa evolução, vai ser a segunda cidade, logo, logo, ultrapassando Sobral no número de casos. Isso vai refletir, naturalmente, num percentual de pacientes que irão precisar de leitos de UTI, ocupando as nossas vagas, né? Seja no Cariri, seja no Icó ou no Iguatu. O fato é que ainda nós estamos, quem mora aqui na região, ainda nós estamos vivendo um momento de aceleração do número de casos. E o Cariri, especificamente a cidade do Juazeiro, vem tendo um crescimento exponencial, tá certo? Então, só para você ter uma ideia, o último registro aí, que faz poucos dias, nós temos mais de 3 mil casos a mais aí, que faltam ser registrados por problema no sistema. Então, realmente, é um fato preocupante. Da outra vez eu falei isso, e nós só não utilizamos todos os leitos de UTI, estamos agora com quase 85% dos casos de leito de UTI ocupado, porque o governo ampliou o número de casos. Se a gente tivesse ficado com os números de leitos do passado, nós estávamos com pacientes nas UPAs ou nos hospitais, sem ter vaga para poder transferir os nossos pacientes. Aí eu quero acreditar esse trabalho aí à Secretaria de Saúde do Estado, o governador Camilo, Cabeto, que vem assim, numa atenção grande à nossa região agora, onde a gente está podendo resolver em 100% dos casos os pacientes que estão precisando de leitos de UTI, tá certo? Mas ninguém está querendo resolver só isso aí. Nós queremos que esse número possa realmente diminuir e a gente possa começar a evoluir para uma nova fase. Nós estamos ainda nesse momento, infelizmente, essa é a nossa situação. O CEDRO, nós fizemos toda uma conjuntura de mostrando aí o planejamento que foi feito para que a gente pudesse proteger mais as pessoas, fazendo um tratamento e fazendo um acompanhamento de cada caso diferente, ou trabalhando com as unidades básicas de saúde, o hospital, de maneira diferente do que se vinha anteriormente, porque a gente precisa de um novo planejamento, e essa modificação foi muito importante para que a gente pudesse tanto expor os nossos profissionais de saúde, como também pudesse fazer com que a nossa população pudesse ter todo esse acompanhamento, estratificando, tendo uma orientação, tendo a medicação necessária para fazer as intervenções mais rápidas e, com isso, diminuindo as necessidades de leitos de UTI. Espero que a gente continue todos apostos, Saunara, aí como vocês estão, né? Todos aí, as outras secretarias, nós falamos aqui da Secretaria da Assistência, da Secretaria da Infraestrutura, as outras secretarias todas engajadas nesse processo, para que a gente possa, em nenhum momento, baixar a guarda sobre esse assunto. Nós precisamos estar atentos, precisamos da colaboração daquelas pessoas que estão nos ouvindo e acreditam que esse processo que nós estamos fazendo, ele tem dado resultado. Eu digo para vocês que isso tem sido fundamental, né, para a gente não aumentar de maneira desordenada, como vem acontecendo em outros lugares. Nós conseguimos ainda conter um pouco, garrotear um pouco, segurar as rédeas desse cavalo brabo que é esse coronavírus, tá certo? Mas, para isso, a gente vai precisar do apoio de cada um de vocês. Naturalmente, se faz todo um planejamento, um trabalho, mas de forma individual, aqui é uma ação coletiva, de forma individual, só você, Cedrense, que está me ouvindo, é que vai poder ajudar a si e ajudar a sua família, aquelas pessoas que estão mais fortes de você, fazendo todas as ações que nós estamos aqui trabalhando, como a questão da higienização, o uso da máscara, o isolamento social, a distância, enfim, ficando em casa naquilo que é possível para que a gente possa proteger a nossa população. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a você, Maciel, quero agradecer aí a Rádio Mandacaru, agradecer a toda a equipe da Secretaria de Saúde, aqui em nome da nossa secretária, da Assistência Social, da Infraestrutura, no nome do Marcos, da Luciana, enfim, todos os funcionários públicos que nos ajudam nessa luta. Então, há um trabalho de equipe,
E esse trabalho de equipe, graças a Deus, todos eles têm aí cumprido a sua parte para que a gente possa entregar à população um sistema de saúde planejado, organizado e dando resultados satisfatórios à nossa população. Muito obrigado aí, obrigado, secretária, pela capacidade de poder enxergar, né, juntamente com todos os seus companheiros, tá certo? Esse momento que nós estamos vivendo, que é único. Nós não vamos... E teve momentos aí no passado, tá certo? Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, que o povo estava muito sofrido e tal, né? E também foi mesmo uma coincidência da pandemia que chegou, mas as pessoas estavam tão felizes por ter terminado a Primeira Guerra Mundial e que, nesse momento de abraçar novamente, que é o que nós estamos sentindo falta, todos nós, de nos encontrarmos, de fazermos as nossas reuniões, as nossas festas, enfim, as famílias poderem se reunir, uma coisa simples que não foi tirado do nosso convívio de ser humano, que faz muito bem a nossa alma e o nosso coração, isso não foi tirado. E aquelas pessoas, naquele momento que voltaram da Primeira Guerra, muito felizes, foram se confraternizar, e aí veio a gripe espanhola e matou muito mais gente do que a própria Primeira Guerra Mundial. Então, vamos aí refletir nesse momento desse novo abraço que está precisando, que nós precisamos muito para a nossa higiene pessoal, do ponto de vista higiênico, que eu quero dizer das doenças, dos males da vida, que todo ser humano precisa do afago, da palavra amiga, do abraço, do aperto de mão, do sorriso, tá certo? Do olhar, e é tudo isso que faz com que a gente possa viver em sociedade. Então, de qualquer forma, isso que nos foi tirado, vamos aguardar um pouco, mas a gente vai ultrapassar e vai chegar o momento de fazer tudo isso com mais calma. Então, um grande abraço a vocês e muito obrigado. Prefeito, só para a gente aqui, e o prefeito, em relação a algumas demandas, algumas perguntas dos ouvintes, logo após sempre essa live, quanto à questão que o governo do estado aí renova, né, as regras de isolamento social por mais 7 dias, como ele anunciou no último sábado. Aqui na nossa região, para que os nossos ouvintes fiquem atentos a isso, né? Nós estamos ainda em fase de transição, né, para que eles possam... Nós não fomos ainda nem para a fase 1. Que tem várias etapas, então nós estamos no período de transição devido ao aumento do número de casos na nossa macro-região do Cariri, né? Somente algumas cidades da região do Cariri Centro-Sul está em isolamento rígido, mas nós estamos numa fase de transição aqui em Cedro, né? Isso. Eu também queria encerrar, Marcelo, agradecendo a cada servidor da Secretaria de Saúde, agradecendo aí a Rádio Mandacaru, agradecendo a você, a toda a equipe que está aí na Secretaria, trabalhando até essa hora. Agradecer a educação, a Tereza fez um trabalho com sua equipe, diretores, coordenadores de escola, professores, ajudando com as arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Agradecer a Luciane e aos demais secretários, o Marcos, né? Agradecer a Priscila, que vem coordenando aí o trabalho ali no bloqueio do centro da cidade. Agradecer ao Ellison, que faz a limpeza. Enfim, a cada secretário que nos ajuda, né, no dia a dia da nossa atividade. Que aí tem vários que nos ajudam nos bastidores, né? O Paulo Romeu, o Adriano, o Lutiane, né? Fica todo mundo ali nos ajudando de verdade nos bastidores, e aos vereadores também que ligam, dando a contribuição, né? A todos eles, meu muito obrigada. E dizer que hoje é o dia do avô, hoje é o dia da avó, que hoje é dia de Senhora Santana, a avó de Jesus. Então, meu beijo carinhoso a todos os avós e avós aí do Cedro, né, de todos que estão nos ouvindo, e cuidem dos seus avós, cuidem dos seus idosos nesse período de pandemia, né, porque eles precisam desse cuidado. E hashtag fique em casa. Um beijo a todos, né, e tenha uma semana abençoada. Obrigado, prefeito. Obrigado, Samara, pela participação de vocês. Lembrando, próximo domingo nós estaremos aqui novamente. Vamos fazer um balanço de 19 de março para o dia santo, iniciando assim os casos da pandemia no Ceará. Se Deus quiser. Vamos fazer um balanço de março até julho, né, mostrando à população sobre essa evolução dos casos e aumento na nossa região, mas especialmente aqui
as ações de seta. Obrigado também aos ouvintes da Rádio Mandacaru FM. E, claro, né, lembrando, a gente fecha sempre, #fique em casa, né, Saunara? Que fique em casa. Obrigado, prefeito. Obrigado. Tchau, tchau.